Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Pode tomar o seu lugar, amém? Glória a Jesus. Cornélio, podem sentar, obrigado ao grupo também. Cornélio, o homem que tem uma particularidade. Alguém há algum tempo atrás falou, não me lembro se foi aqui, se onde é que ouvi, sobre o início, quando alguém abre o início de algo, quando alguém começa alguma coisa. E Cornélio tem uma particularidade, é um homem gentio. Para quem não sabe o que é um gentio, o gentio é um não-judeu, é uma pessoa que não é descendência dos judeus. Ele também era um centurião, isto é, ele tinha 100 pessoas, entre 90 e 100 pessoas, média, podia ter 101, não é, o número não é taxativo, mas ele representa um grupo, uma unidade de 100 soldados à sua guarda pelo exército, pelo governo romano. Também vemos que Cornélio era um homem que pertencia à corte italiana. A corte italiana era uma unidade de cerca de 600 soldados, ou seja, ele fazia parte de um grupo onde provavelmente haviam mais 5 centuriões, e essa corte italiana, segundo quando reza a história, eram formados em Itália e na sua maioria também eram italianos. No entanto, podia haver não italianos, podia haver outras nacionalidades para servir Roma. E este homem, Cornélio, acima de tudo, ele morava também em Cesareia, que sem dúvida é uma cidade que ainda hoje se chama Cesareia, ainda mantém o mesmo nome, e é interessante percebermos que Cesareia era um porto grande e, de acordo com aquilo que eu estive a ver no histórico, Cesareia foi construída por Herodes o Grande entre 22 a 10 anos antes de Cristo, nomeadamente em homenagem ao próprio imperador César Augusto. Foi fundada, era uma cidade recente, era uma cidade portuária, mas recente. E ainda hoje há grandes ruínas que se mostra lá, coisas bem bonitas que depois vocês poderão, nas vossas casas, pesquisar nos vossos telemóveis, que é hoje muito fácil, a informação hoje está fácil de adquirir, não é? Cornélio era, sem dúvida, um homem que tinha tudo para ser um arrogante, um homem mau. Também não tinha que ser mau por ser um soldado, claro que não, mas podia ser uma pessoa desligada de se preocupar com o próximo. Mas há aqui algo que me impressiona na vida de Cornélio. É para dizer que eu nunca preguei sobre Cornélio em tantos anos de crente. É a primeira vez que vou trazer uma reflexão sobre este homem. Já piquei alguma coisa sobre ele, mas nunca elaborei nada assim mais aprofundado, embora não vamos sair da introdução, como é lógico. Em Atos dos Apóstolos, ele começa por revelar que Cornélio era um homem piedoso, verso número 2, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitíssimas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Sendo ele um não-judeu, sendo ele um não convertido, nem um prosélito sequer, porque a conversão ao judaísmo levaria a práticas que ele não praticou, de acordo com aquilo que há registro. Ele foi o primeiro homem dos gentios a se converter sem ser prosélito ao cristianismo. Porque não esqueçamos que a Igreja iniciou o seu processo
mas a igreja iniciou com os judeus que tinham que aceitar Jesus como Senhor e Salvador para compreenderem que havia uma mudança de um Antigo para o Novo Testamento, havia uma nova época para cada um dos cidadãos judeus. Ainda hoje os judeus não aceitam, muitos deles, a não ser os judeus messiânicos, não aceitam o cristianismo. Ainda hoje a maioria dos judeus estão a aguardar o Messias. Estão à espera que ele volte, que ele venha, perdão. E é interessante que Cornélio, ele era um não-judeu, mas que amava o Deus dos judeus, praticava práticas dos judeus, fazia jejuns semanais como os judeus, e era temente a Deus, e fazia orações como os judeus, só que não era um homem que tenha feito todo o ritual para se tornar um verdadeiro judeu convertido. É interessante nós vermos as 5 características que o verso 2 nos trazem. Vejam, diz o texto que ele era piedoso. Também diz que era temente a Deus. Também diz que orava a Deus. Também diz que fazia frequentes jejuns. E também oferecia muitas esmolas. Ou seja, um homem exemplar. Alguém concorda comigo? Uma pessoa que já se distinguia dos demais. Estou convencido que na sinagoga onde ele assistia, ele também era respeitado. Nós sabemos que houve um determinado centurião dos evangelhos, ao qual ajudou a construir a sinagoga, ao qual veio pedir a Jesus para trazer cura sobre o seu criado, e que até os judeus intercederam por esse centurião. A Bíblia revela um centurião, portanto, nos nossos dias seria o chefe aqui da esquadra, uma pessoa que poderia ter muitas pessoas ao seu comando. Mas é importante, irmãos, nesta manhã, nós compreendermos algumas verdades. Ele era um homem que, perante a sua posição social que era elevada, um homem temido, um homem de autoridade, mas ao mesmo tempo um homem piedoso. E é curioso nós vermos como a pessoa piedosa, ela pode ser tão relevante. Há pessoas hoje que não têm qualquer piedade, não têm qualquer atitude de bondade, não têm qualquer atitude de respeito pelo próximo. A palavra piedade engloba naturalmente todo este conjunto de características que ao longo do que estamos a ler nos menciona. Mas eu gosto muito quando eu vejo que ele era temente a Deus. Quando ele não só era ele, como toda a sua casa. E quem era ele? Um não convertido ao judaísmo, mas um homem que amava o Deus de Israel, obedecia ao Deus de Israel, mas não era, sem dúvida, não tinha feito a circuncisão obrigatória. Que não sei se você sabe, para se tornar um verdadeiro judeu ainda hoje, tem que ir lá e cortar a pelinha, a pelinha que está no prepúncio, que os americanos também fazem com as crianças quando nascem. Em Portugal isso não se pratica, quase na Europa toda não se pratica, mas era necessário isso como um sinal de conversão ao judaísmo. E o Novo Testamento diz que a verdadeira circuncisão é do coração, que é o corte com a velha vida, o corte com o pecado, o corte para vivermos uma vida em Cristo. E ele não era circuncidado, logo não era prosélito. Porque antes do centurião, antes de Cornélio, já houve alguns prosélitos convertidos ao cristianismo. Note que as conversões que estavam a haver até ao capítulo 10 eram de judeus ou prosélitos, pessoas que se converteram ao judaísmo. Eu tenho que repetir para que nós possamos fixar bem, porque não são palavras que nós usemos no dia a dia. Então, eu queria reter com alguma expressão a importância do respeito que havia, quer dos judeus, quer do próprio Cornélio, sobre aqueles que o rodeavam. Diz que ele fazia jejuns. Ele também oferecia esmolas. Ou seja, ele tornou-se um homem de um exemplo fantástico.
agora sim vamos pensar o que é que isso tem a ver para os nossos dias. O resultado da nossa vida, o resultado da nossa intimidade com Deus, o resultado da nossa vida a respeitar o próximo e a cuidar de quem nos rodeia, só gera uma coisa: Deus passa a estar connosco de uma forma ativa. Note que o cuidado de Deus com Cornélio foi tão grande que o próprio Deus se manifestou a Cornélio. Note que o texto sagrado diz que um anjo apareceu a ele e disse, olha o versículo 4, e fixando os olhos nele, não é? E muito atemorizado disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Meus amados, eu quero que trazer à nossa vida a importância de sermos tementes a Deus, a importância de ter atitudes piedosas, a importância de orarmos sem cessar ao Senhor, a importância de muitas vezes jejuarmos por assuntos e por objetivos que possam haver em nossa vida, mas embora o jejum para mim, ele é mais importante para quebrar-me a mim do que para alcançar seja o que for. Porque os jejuns que nós vemos na Bíblia, a maioria deles não tem a ver com alcance financeiros, não tem a ver com a compra de uma casa, não tem a ver com a compra de um carro, mas tem a ver com um quebrantamento pessoal. E muitas vezes nós trocamos isto. Vamos fazer jejum para te comprar uma casa nova. Irmão, eu não estou a dizer que é errado, mas estou a dizer que esse não é o principal motivo. Jesus jejuou 40 dias para poder ter força para vencer aquilo que estava na sua frente. A igreja orava e jejuava quando os seus eram presos e amarrados por aqueles que os queriam matar, e em oração e intercessão uns pelos outros. O jejum não tem a ver com os outros no sentido daquilo que muitas vezes nós pretendemos. O jejum tem a ver contigo próprio. É o teu quebrantamento diante de Deus. Abdicas de comer e de beber, em alguns casos, para estar diante de Deus como tu és, como tu estás. E é interessante, meus amados, o teu jejum também, ele não é porque tu estás mal com Deus. Nunca. Jesus não estava mal com Deus e jejuou. Mas o teu jejum é, sem dúvida, muitas vezes para a tua purificação, para a tua santificação, para a tua consagração, para a tua inclinação da tua alma diante do Senhor. Pode dizer amém? Então, agora há uma coisa, meus irmãos, que eu gostava que nós percebêssemos. Em Atos dos Apóstolos 10, 31, quando Pedro também chega a Cornélio, porque os 44 ou 45, 48 versículos deste capítulo é a história de Cornélio. Vocês em casa depois leiam. Mas quando Pedro, e vamos a seguir perceber o que aconteceu, para quem não souber, o contexto da história deste mesmo texto, quando Pedro chegou ao pé de Cornélio, a mensagem que Pedro lhe trouxe foi uma mensagem em que o próprio Cornélio lhe partiu a visão daquilo que Deus lhe tinha falado. Mas, irmãos, nós muitas vezes não sabemos aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Deus pensa de nós. Há muita gente que acha que aquilo que faz para Deus não tem qualquer importância. Muita gente acha que não há reconhecimento. Hoje estamos numa era do reconhecimento, uma era do elogio, uma era da bajulação, uma era que todos querem ser aplaudidos e reconhecidos, mas deixe-me dizer, os homens mais falados na Bíblia foram também os mais ignorados na Bíblia. Note, Paulo foi um homem ignorado. Durante cerca de 18 anos da sua vida após a sua conversão, nem os próprios discípulos o reconheciam. José foi ignorado pelos seus irmãos. Durante cerca também de 18 ou 16 anos, ele durante essa época, 2 décadas, ele foi ignorado pela família, ele foi ignorado por quem trabalhou, ele simplesmente permaneceu fiel ao seu Deus. Eu creio que Cornélio, ele não só
fazia as suas esmolas, mas também não teria nenhuma posição de relevo perante a comunidade judaica, porque os judeus nem com os gentios se comunicavam, como vocês bem sabem. E tanto que na visão de Pedro, neste texto do capítulo 10, foi necessário Deus se manifestar a Pedro para lhe explicar que os gentios têm o direito à salvação, tal como qualquer judeu. Amém? Para Deus não há distinção de homens, de mulheres, de raças, de tribos, nem nações. Nós precisamos entender o que é que este capítulo ele pode trazer à nossa vida. E é interessante nós vermos, como no versículo 31, diz: eis que diante de mim se apresentou um varão, dizia Cornélio, com vestes resplandecentes. Estava ele a explicar a Pedro. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Meu querido, nada do que tu fazes é ignorado por Deus. Pode ser ignorado pelo pastor, pela tua mulher, pelos teus filhos, pelos teus amigos, pelo teu patrão, pode ser ignorado pelos teus funcionários. Mas tudo o que fazes por causa de Deus, em honra a Deus, em serviço a Deus, nada do que tu fazes é ignorado por Deus. Amém? Vou repetir porque vocês não ouviram. Nada do que nós fazemos ao nosso próximo, em favor, muitas vezes, por causa da honra que queremos dar a Deus, é ignorado por Deus. Tanto que Cornélio foi honrado por Deus de uma forma diferenciada. Note que Deus se manifesta através do anjo e lhe diz: manda chamar Pedro. Pedro está lá, uma terra perto de ti, lá em Jope, mais ou menos a 55 quilómetros de distância. Outra terra também muito interessante, porque é também um porto, e está ao norte de Israel. E ali foi Pedro convocado para ir à casa de Cornélio. Através da conversão, e por causa do quê? Porque Cornélio tinha um bom coração, irmãos. Cornélio tinha boas ações. Cornélio não tinha uma fé inativa, mas tinha uma fé ativa. Mas Cornélio precisava de reconhecer quem era Jesus. Nós podemos ter todos muito boas ações. Podemos ter as melhores intenções do mundo. Podemos até fazer as melhores obras que se podem fazer nesta terra. Mas se tu não reconheces, se tu não te submetes à autoridade de Deus na tua vida, tu não terás a oportunidade de ver o que tu queres ver ou aquilo que tu achas que vais ver. Porque Deus é Deus e Deus não se deixa enganar. Mas Cornélio só lhe faltava uma coisinha: reconhecer quem era Jesus. E para isso Deus enviou um anjo para poder-lhe fazer algo e lhe levar a mensagem. É interessante, no aspecto que eu agora queria mencionar, e no verso 9 a 17, nós temos a descrição da visão de Pedro. Se quiserem acompanhar, podemos até fazê-lo. E o dia seguinte, indo ele a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe em arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, virado para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E por aí fora. Note que
foi necessário Deus se manifestar a Pedro. Lógico que há aqui um contexto também sobre cultura judaica, que muitos usam e muitos entenderam que os animais, não há animais imundos, há animais que fazem mais mal que outros. Havia um costume alimentar para os judeus, há um costume alimentar após Cristo, que não é nada igual a lei, os princípios, as festas, tudo isso Jesus veio mudando, porque quando diz que Deus fez o Novo Testamento, quando tomamos a ceia, este vinho é o cálice do Novo Testamento. Se há um Novo Testamento, é porque houve alteração ao Antigo Testamento. Portanto, hoje não estamos na era dos judeus, não estamos na era da lei, estamos na era da graça. Graça é favor para quem não o merece. É o favor, é a bênção de Deus sobre quem não merece. E é interessante, e voltando ao nosso contexto, foi através da conversão de Cornélio, quando Pedro trouxe o Evangelho, quando nós terminamos o capítulo, vemos que eles são batizados, ele e a sua casa, há uma conversão genuína, há uma aceitação, há o batismo com o Espírito Santo sobre a vida deles, de tal modo que quem ia com Pedro se admirou que o Espírito Santo também era derramado sobre os gentios e não só sobre os judeus. E foi a partir daqui que a igreja começou a pregar o Evangelho a todo o mundo. Porque até ali eles achavam que eram exclusivistas. Achavam que era só o Evangelho, era só para os judeus. E então não tinham percebido. Daí depois vem Paulo, que também traz uma mensagem, é o pregador aos gentios, o apóstolo Paulo. Mas Pedro, que é considerado o mais difícil dos apóstolos, e mais do que uma vez houve uma certa guerra verbal entre Pedro e Paulo, mas é interessante que é a partir daqui que o evangelismo aos gentios começa a acontecer de uma forma ativa. Através de Cornélio, o primeiro convertido dos gentios, que não era prosélito, que começou a evangelização aos gentios. Foi o primeiro. Às vezes nós precisamos ter coragem de ser o primeiro. Às vezes precisamos de aprender com pequenas coisas, mais do que com as enormes coisas. Capítulo 16, converte também ao Senhor, uma gentia. O carcereiro em Filipos, no capítulo 16, 27 a 34, também se converte quando aconteceu aquele rebuliço na prisão. Os gregos em Antioquia começaram a se converter ao Evangelho. Os gentios em Derbe e Listra começaram-se a converter ao Evangelho. Deus começou um rebuliço a ganhar almas não judaicas para Jesus. Eu quero dizer, meu querido, não escolha as pessoas para falar do amor de Deus. Ouve, não escolha as pessoas. Vale mais, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus logo no livro dos Atos Apóstolos. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Vale mais, às vezes, olha, investir em vidas que não querem do que não investir em vida nenhuma. Eu acho que vocês não estão a gostar da pregação. Estou a pregar errado. Já disse alguma asneira? Não disse, para não. Eu vou repetir para ver se você a capta. Vale mais investir em quem não quer do que não investir em ninguém. Amém? Porque essa desculpa ninguém quer, essa desculpa não vale a pena, essa desculpa a pessoa só quer é o meu dinheiro, só quer é gastar o meu tempo, essa desculpa de dizer anda a investir a minha vida, o meu tempo na vida dos outros e os outros não estão nem aí, isso não é um problema teu. O problema teu é fazer o bem, o problema teu é orar pelas pessoas, o problema teu é fazer o que Cornélio fazia, cuidava da família. Esse é o problema teu, orar, jejuar, buscar Deus, ter uma vida consagrada a Deus, fazer o bem ao teu próximo. Claro que a gente somos todos pessoas com defeitos, claro que nem tudo o que fazemos é certo, claro que todos temos dias difíceis em que muitas vezes nos irritamos, nos chateamos e até podemos pecar. Ou não é? Não podemos, mas às vezes calha. Mas nós temos que entender que a nossa postura de vida deve ser de cuidar dos outros. Então Deus se revela a Cornélio. Eu gosto muito de pensar nisto. Há pouco tempo falei aqui sobre o profeta Jonas. Toda a gente critica, os judeus detestavam Jonas. Foi preciso Jesus falar nele
para o reconhecerem também. Porque Jesus passou por todo o contexto bíblico, ratificando todo o texto bíblico. Não sei se você sabe. Mas, e Cornélio, ele é um homem a quem Deus se revela. Porque quando eu abro o capítulo 10 e o verso 3, vejam o que o anjo fala. É algo fantástico. Este quase à hora nona, diz o texto, do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus criados e a um piedoso. Isto é, havia nos criados dele, já havia homens com os mesmos atributos de Cornélio. E diz: soldados dos que estavam ao seu serviço. Mas há aqui uma coisa que eu queria realçar neste ponto, que Deus se revela. Cornélio, um homem a quem Deus se revela. Há uma coisa interessante, Deus revelou-se a Cornélio, mas Deus também confirmou a revelação a Pedro. Quando você abre Pedro, o verso 19, revela que Pedro também teve a revelação de que Deus tinha algo para ele. Tinha que ir ter com Cornélio. Mas, irmãos, e nós estamos a viver uma geração perigosa. Muita gente tem revelações para a nossa vida. Mas nós não tivemos nenhuma revelação de Deus. Não aceites profecias, não aceites revelações de homens só porque querem dizer coisas que os teus ouvidos gostam. Porque muitas vezes o que eles mandaram, o que eles dizem, não foi o que Deus te disse. Deus falou com Cornélio, mas também falou com Pedro. Amém? Quando Deus fala ao A, Deus também fala ao B. Quando Deus se revela a uma pessoa, também se revela à outra. A outra, quando ouve a voz de Deus, já estava preparado, porque Deus já a tinha revelado. Amém? Nós não podemos ser meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrinas. Nós precisamos de entender que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Há um pregador que eu até aprecio ouvi-lo, embora não sou minimamente da linha dele, porque ele é muito calvinista, é mesmo muito calvinista, mas ele disse uma coisa maravilhosa há pouco tempo. E ele dizia que a maioria das pessoas, vivem o cristianismo orando. É Nicodemos, acho que é o Nicodemos, não sei quem é Nicodemos. Augusto, obrigado, Nicodemos. Não tem problema nenhum, é presbiteriano. E ele dizia: às vezes vivemos uma vida a falar com Deus, a obedecer a Deus, a chorar a Deus, a clamar a Deus, a ser fiel nas nossas ofertas. E nunca sentimos nada. Muitas vezes, nossa vida vive sem sentir nada. Mas a nossa fé supera qualquer emoção e qualquer sentimento. Nós precisamos de ter a convicção do que é ser cristão. A convicção do que é caminhar com Deus. Irmãos, nem todo mundo vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Nem todos vão ter a visão de Cornélio. Nem todos vão ver um anjo. Nem todos, alguns nem sonharam já com Deus. Há pouco tempo eu estava, estamos a falar no início do ano, tive um sonho que já aconteceu. Um sonho chato. Mas de certa forma me preparou para o que ia acontecer. Não é? Mais grave, contei o sonho aos intervenientes que apareceram no sonho. E eles lutaram para que não acontecesse, não se cumprisse o sonho. Final da história, cumpriu-se a 50%. Não foi 50%, cumpriu-se porque não foi 50%, foi 100%. Porque uma das pessoas acabou por acontecer aquilo que eu previa. É que eu vi no sonho. E é interessante, nem todos têm um sonho de Deus. A minha mulher já teve uma visão, eu nunca tive visão nenhuma. Eu nunca vi um anjo. Uma vez tive um sonho também. Um sonho de uma família. Já deve ter 30 e troca ao passo. 30 anos, talvez.
E eu sonhei que aquela família era para me afastar dela. Não era crente. Tinha uma loja ao pé da nossa. E eu e a minha esposa, eles estavam-se a aproximar excessivamente de nós. E nós, com a atitude inocente de os querer ganhar para Jesus, tive um sonho. Não te aliances muito com essa pessoa. Afasta-te. Porque eles vão ser um laço na tua vida. E foi o que eu fiz. Afastei-me. Portanto, não chegou a ser laço. Porque eu acordei com a consciência de que aquele sonho era um aviso do Senhor. Quando Deus se revela à nossa vida, não temos dúvidas. Quando Deus se revela à nossa vida, note o que aconteceu com Pedro. Leia depois melhor o capítulo. Pedro ficou na dúvida da visão que viu. Foi necessário ele depois ter o Espírito Santo para lhe revelar o que era de facto a tradução, a interpretação desta visão. E irmãos, esta visão é dupla. Ela trouxe a Pedro a noção de que os gentios eram para ser salvos. Mas também trouxe à igreja a noção, e o apóstolo Paulo mais tarde disse, não vos quero dizer aqui não vos quero criar leis e regras como os judeus tinham, a não ser que se abstenham da carne sacrificada aos ídolos, porque não era dos animais imundos, ficámos livres de os comer. Também não quer que comam o sangue dos animais, não é? Nem carne sufocada, que é o animal que é morto sem ser sangrado. Foi as únicas 3 restrições que o apóstolo Paulo entendeu que tinham que haver para nós. Não foi restrições de comer, agora você escolha o que faz melhor e o que faz pior. Se você analisar a dieta dos judeus, é muito mais saudável que a nossa. Ou não é? Todo o peixe com escama é mais saudável. Se você comer carne de porco, é menos saudável. Mas não ficamos impedidos de comer. No entanto, irmãos, o que Paulo está aqui a dizer é que o Evangelho é para todos. Agora, 20 séculos mais tarde, o Evangelho é para quem? Para todos. Pense comigo. É para os mendigos na rua? Pode dizer amém? É para os leprosos, é para os com sida, é para os que estão doentes, é para os que não têm cura, é para os que têm cura, pode dizer amém, é para os ricos, os pobres, os de média classe, os educados e os sem educação, os favelados e sem ser favelados. O Evangelho é para todos. Amém? Não gosto de pensar que nós somos uma igreja daquelas que só queremos as pessoas mais bonitas, só as pessoas melhores. Eu gostava de ter uma igreja de gente muito rica, mas gente muito rica que tivesse o amor para ajudar os muito pobres. Amém? Para que aconteça o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que não havia qualquer necessidade entre o povo. Isto não significa que todos tinham Ferrari, mas significa que todos tinham o pão de cada dia. Porque se eu sei que o meu irmão tem falta de pão, é meu dever, é minha responsabilidade ajudá-lo. Não é mais do que dever e obrigação. Então, meus queridos, quando eu olho para este contexto de Cornélio, ele que abre um novo episódio na evangelização da igreja, eu entendo que a igreja dos nossos dias precisa de ter a consciência da sua missão. A sua missão é ganhar almas para Cristo. Hoje está um conjunto de comunidades que a preocupação delas não é ganhar almas, é roubar almas de uma igreja e levá-las para a outra. É assim que hoje as pessoas vivem. Hoje parece que o mundo está tudo ao contrário. A evangelização já não é ganhar almas, porque ganhar almas dá trabalho. Ganhar almas envolve investir tempo. Ganhar crentes é muito mais fácil, é ou não é? E a igreja não foi chamada para andar a roubar crentes umas às outras, mas fomos chamados para evangelizar. Amém? Olha para quem te rodeia, vê quem precisa do amor de Jesus, todos precisam, mas vê quem está aberto a recebê-lo, porque nem todos o querem receber. Por final, meus queridos, o resultado final desta visão foi sem dúvida algo grandioso. Hoje nós podemos ter liberdade completa para pregar o Evangelho. Daqui para a frente nasce um novo capítulo a partir dos Atos dos Apóstolos. É daqui para a frente que as coisas acontecem mais incríveis, porque quando o povo entendeu que o Evangelho é para todos, o mundo ficou melhor. Por isso, eu tenho ar de judeu, mas não deve ser. Não sei se tenho a descendência judaica, mas
Irmãos, o Evangelho é para muçulmanos, o Evangelho é para árabes, o Evangelho é para todos. Pode dizer amém? O Evangelho, irmão, olhe para si, olhe para quem está ao seu lado e diga: como é que está a tua vida? Terminando, meus irmãos, a nossa vida precisa ser vivida à semelhança de Cornélio. Temos que ser pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que oram ao Senhor, pessoas que fazem frequentes jejuns, pessoas que oferecem esmolas. A palavra esmola eu não gosto, mas que ajudam o seu próximo. Pode dizer amém? Podemos saber muito da Bíblia, mas se estes requisitos aqui revelados não estão em nós, há qualquer coisa que não bate certo. O meu apelo nesta manhã é realmente entregar o nosso coração a Jesus. Aquele que morreu. Note que se você ler a pregação de Pedro a Cornélio, ele passa pela cruz, ele passa pelo ensino do Evangelho, ele passa pela questão da circuncisão que já não era necessária. Ele passa, meus irmãos, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe, olha o que é que diz Cornélio, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, porque eles não queriam só saber daquilo que já sabiam. Eles queriam entender melhor ainda sobre o Evangelho, sobre aquilo que era a mensagem messiânica. Porque Cornélio só lhe faltava ir à faca, porque já era um homem de Deus. Amém? A sua conversão já tinha acontecido, mas ele ainda não sabia que lhe faltava algo. Eu quero te dizer, muitas vezes andamos na igreja convencidos que estamos bem, convencidos que já sabemos tudo, mas às vezes falta-nos algo. O que é que te está a faltar? Talvez eu tenho tido pessoas católicas, apostólicas, romanas, que creem no Evangelho praticamente como nós, têm uns adornos que nós não temos, creem em algumas coisas que nós não acreditamos, praticam coisas que nós não praticamos, mas que muitas delas, quando ouvem o verdadeiro Evangelho, muitas delas, quando percebem que algumas coisas que estão a fazer são contra o princípio de Deus, se convertem e se entregam a Jesus. Algumas dizem anos depois: eu já era praticamente convertido, só que faltava-me. Um dia um homem muito lindo, o mancebo de qualidades, chegou ao pé de Jesus e disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: porque me chamas bom? Não há bom ninguém na terra a não ser Deus. O jovem não sabia quem era Jesus. E Jesus disse: olha, cumpre os mandamentos, faz. E ele diz: mas eu já cumpro os meus mandamentos do Senhor. Era um judeu exemplar, rico também, fazia esmolas, era reconhecido pela sociedade, não é? E o que aconteceu? Quando ele disse: não estás longe, falta-te uma coisa. Quantas lhe faltavam? Uma coisa. E eu vou-lhe dizer o que é que lhe faltava. Faltava-lhe aquilo que preenchia o coração dele de ser retirado. Porque se o teu coração está preenchido com coisas que desagradam a Deus, e isso manda mais que o próprio Deus, tu não estás salvo. E Jesus diz: ok, não estás longe do céu. Não, mas ele, para o jovem, o objetivo dele era fazer o bem, era dar uma esmola, se calhar vendia um carro ou uma casa, um património para dar a alguém para ter o céu garantido, que é muito mais fácil pagar, é ou não é? Do que ser fiel, do que viver em dignidade, do que sermos pessoas íntegras. É muito mais fácil nós pagarmos. Mas o que aconteceu foi: vende tudo o que tu tens. É que Jesus não foi nada meigo. Também era duro. Mas o problema do que ele tinha é que era o Deus dele que ele tinha. Para muitos ele não diria: vende tudo o que tens, porque as pessoas não têm o coração no dinheiro. Para outros, se calhar vai dizer: olha, tens que parar com essa prática errada. Tens que parar de falar como falas. Tens de fazer o que fazes. Tens que parar de andar em murmuração sempre, constantemente. Tens que parar de ser bandido, de ser aldrabão,
de ser Jacó. Sabe o que é ser Jacó? Jacó é uma pessoa que nos seus negócios não é o nosso Jacó. Onde é que está o meu Jacó? O meu Jaconias? Não está, não. Não estou a vê-lo. Ah, está. Não, tens que parar de ser Jacó. Jacó, porque Jacó, de acordo com a Bíblia, era um malandro, um suplantador, é isso que quer dizer o texto, a palavra, o nome. Mas tu tens que... E ele disse, falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e segue-me. Aconteceram duas coisas com este jovem. Não vendeu tudo o que tinha, nem seguiu Jesus. Porque quando há alguma coisa entre nós e Deus, quando há uma barreira entre nós e Deus, não vamos herdar a vida eterna. Agora diz-me, pergunta-me alguém, pastor, então ninguém vai ser salvo? Vai. Nós não somos salvos por mérito nosso. Mas o que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer. Mas eu preciso dar o passo. Eu preciso de pedir, Senhor, socorre-me. Cornélio faltava-lhe uma coisa. O texto não diz, mas é isso que faltava. Porque é que Deus mandou chamar Pedro para lhe pregar o Evangelho? Porque lhe faltava alguma coisa. Porque é que tu estás aqui hoje? Não é, mas eu já tenho Jesus, ok. Mas continua-te a faltar uma coisa, que é ser fiel até à morte, para alcançar a vida eterna. Hoje estás salvo, mas precisas permanecer salvo. Mas alguns de nós poderá dizer, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Eu ainda não me arrependi dos meus pecados. Eu ainda não reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Então é hoje o dia. É agora a hora de entregar a tua vida a Jesus. Eu pedia que ficássemos de pé para terminarmos. E no lugar onde estamos, todos de olhos bem fechados, vamos orar, vamos pedir a Deus. Quem sabe, algum de nós sente que lhe falta alguma coisa. Sente que o Espírito Santo lhe falou hoje. Você não é Cornélio, mas você tem a sua própria vida. A tua história é única. A tua vida é única. E tu precisas de reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. E a minha pergunta, enquanto todos oramos, é se alguém nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus. Quer dizer, Deus, eu te entrego o meu coração. E eu desejo que tu tomes conta da minha vida. Eu quero que perdoes os meus pecados. E eu quero, como Cornélio, aceitar-te como Senhor e Salvador. Temos alguém que levanta a sua mão? Eu quero orar por si. Amém? Estou vendo alguns braços no ar. Não tenhas vergonha de levantar o teu braço. Mantém o teu braço. Todos agora vamos levantar os nossos braços e vamos orar pelos nossos irmãos que estão levantando os seus braços. Pai, em nome do teu Filho, nesta manhã, Espírito Santo, eu oro por cada irmão que tem levantado o seu braço, declarando que te querem como Senhor e Salvador. Pai, eu peço que ajudes os seus corações, tragas perdão, tragas arrependimento e que libertes de tudo aquilo que pode impedir de serem fiéis a Ti. Pai, eu entrego a vida de cada um e também oro, se alguém está enfermo, se alguém está a passar alguma dificuldade, se alguém está a passar por uma doença, por algo incurável, o Teu Espírito nesta hora possa tocar, libertar, curar, restaurar, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Amém. Deus vos abençoe.